Eu sou de um tempo no qual o principal produto de qualquer meio de comunicação, rádio, jornal, revista ou TV, era a notícia. Hoje vivemos um novo tempo, no qual mais importante do que a notícia é a narrativa. E esse é um problema que está ajudando a terminar com a credibilidade da velha mídia. Para vocês terem uma ideia clara de como é perverso o papel da narrativa, vamos pegar um fato concreto acontecido nesta semana. Os dois principais líderes políticos do país estiveram viajando mundo afora. O presidente Bolsonaro e o condenado Luiz Inácio Lula da Silva. O que aconteceu? A mídia nunca, em nenhum momento, teve um ativismo tão grande. Eu falo a velha mídia, a mídia tradicional. Ela simplesmente tratou de distorcer todos os fatos, omitir a realidade e fazer valer a sua narrativa. Em primeiro lugar, começou questionando os gastos que o Bolsonaro teria tido com a viagem lá para o Oriente. Quando foi desmentida, ela silenciou. Não teve, no entanto, nenhuma preocupação em pesquisar, em investigar quem bancou a viagem de Lula. E por que Lula viajou no momento em que lá na Europa pipocam denúncias da ligação do narcotráfico com a esquerda brasileira e com ele em particular. Essa é uma questão simples. Mas as narrativas precisam ser realimentadas, muito mais do que as notícias. As narrativas só se sustentam quando elas fazem parte de um ciclo contínuo de desinformação e de manipulação e omissão. Vocês lembram da cúpula do G20, lá na Itália? Destacaram muito as vaias do Bolsonaro. Foi manchete em toda a velha mídia no Brasil. No entanto, o que a mídia, essa tradicional, omitiu é que o Lula foi vaiado em todos os lugares onde ele teve aparições públicas. O que ficou claro é que, a exemplo do Brasil, onde ele só pode ir para a praia em lugares reservados e protegidos pela polícia, como aconteceu no Ceará, ou pode apenas andar em jatinhos particulares que ninguém nunca questiona quem está pagando, lá na Europa o Lula só se reuniu a portas fechadas. Quando ele chegou no Parlamento Europeu em Bruxelas, havia um grupo de brasileiros denunciando os seus roubos. Não como aconteceu na Itália quando mercenários contratados pelo MST se manifestaram. No entanto, no caso de Bruxelas, nem um pio da mídia brasileira. E foi pior. Quando ele chega para a reunião com o Macron, na França, ele é recebido por um grupo numeroso de brasileiros questionando os seus roubos, questionando as estrepulias e os desvios de recursos públicos. Outra vez, a mídia ficou caladinha. Observem bem, Bolsonaro viaja, os dados, tudo é esmiuçado em níveis doentios pela mídia. Lula viaja, vai se reunir com criminosos, vai se reunir com inimigos do Brasil, com pessoas que lutam contra o agro brasileiro, aí a mídia protege, aí a mídia divulga. Mas quando o Bolsonaro vai para lá, aí é só para denegrir o nome do nosso presidente. Me desculpe se você pensa diferente, eu respeito sua opinião, mas isso não é jornalismo, isso não é comunicação, isso é o ativismo mais escancarado de quem sofre por não receber verbas públicas. Isso não é jornalismo, isso é ativismo, volto a dizer. E é importante que você reflita, porque por trás disso, quem vai pagar essa conta da viagem do Lula, por exemplo, será você, com seus impostos e com a dificuldade de obter dados concretos sobre quem realmente tem interesse na viagem do Lula. Eu, com certeza, não tenho nenhum interesse com isso. Não vou ter nenhuma vantagem. O agro brasileiro também não. A produção brasileira também não. Afinal de contas, Lula foi para a Europa apenas para se proteger das denúncias de Pólio Carvalhal ou tem algo mais que está sendo escondido? Infelizmente, aquela mídia, aquela comunicação que eu aprendi, aquela não existe mais.
porque aquela comunicação tinha preocupação e compromisso com a notícia. Hoje, o principal é a narrativa. Pense nisso enquanto eu lhes digo até segunda-feira.